Voltamos para o nosso último bloco do Cidadania no Ar, hoje recebendo a presença do Dr. Valdson Borges, Dr. Anderson Gianetti e o Dr. Sérgio Valim, nosso presidente da OAB Campinas, terceira subseção da OAB São Paulo, a maior subseção do país. Dr. Valdson, uma questão importante é quanto à prescrição, quanto ao tempo que a escola ou a faculdade tem de cobrar o aluno que deixou de pagar alguma mensalidade. Qual é esse tempo? Como que funciona isso? Ocorre a prescrição desde que haja a inadimplência, né? Havendo a inadimplência, inicia-se o prazo para prescrição. No Código de 1916, era de 1 ano. Já no de 2002, não há uma referência específica em relação aos ditames do Código, né, passado. Hoje, aplica-se o artigo 206, parágrafo 5º, inciso 1 do Código Civil atual, e o prazo é de 5 anos. Então, se a pessoa deixou de pagar em julho de 2011, ela pode ser cobrada por este valor até julho de 2016 ou junho de 2016. Tomando-se por base o término do contrato, sim. Sim. É importante porque, quem às está vezes, devendo uma mensalidade do ano de 2006 já prescreveu. já não pode mais ser cobrado. Bem Comemore. Entendido. Desde que não haja uma notificação ou uma ação judicial. Se houver uma ação, claro. Se houver a ação, interrompe-se a prescrição. Aí, evidentemente, que a obrigação deverá ser saldada. Um outro ponto que considero importante, doutor Sérgio Valim, e o senhor é uma dos exemplos, quem tem mais de um filho, quem tem mais de um filho na escola, tem direito a um desconto ou não é obrigatório, doutores? Não tem direito, né? Na verdade, é uma faculdade. É aquela história, a escola ela vai dividir aquele bolo de despesas pelo número de alunos, não é? Para que alguém tenha desconto, alguém vai ter que pagar. Então, de fato, a inadimplência, por exemplo, para que alguém não pague, alguém está pagando. Claro. Então, realmente, algumas escolas colocam em seus contratos esta possibilidade. Para um filho, desconto de 10%, para 2 filhos, desconto de 20%, para 10 filhos não paga nada. O senhor não paga a faculdade faz algum tempo, né, doutor? Não cheguei a esse ponto, doutor. Não Acho que os seus filhos não estão ainda na faculdade. O ideal é pesquisar os contratos das escolas para verificar se há esse tipo de desconto. Mas, com certeza, isso acaba encarecendo o bolo dos demais, né? Normalmente, as escolas, quando se tem mais de um filho na escola, normalmente concede um desconto, até mesmo porque é um cliente potencial. Então, como forma de agradecimento mas não é ao crédito que dá a faculdade, né? Claro. Até para atrair, né? Até para atrair. É uma política interna, né? Eu acho também que seria um pouco desagradável. Você tem 2 filhos, coloca um filho numa escola e o outro no outro. O convívio social, familiar, estaria sendo dissipado, ou seja, quebrado. Então, acho que... É verdade. Um outro assunto que tem, imagino, no PROCON, o senhor tenha recebido inúmeras reclamações nesse sentido, diz respeito à retenção de documentos. Nós sabemos que as faculdades e escolas, até para tentar receber valores que estão em aberto, acabam usando desse artifício para tentar receber algum valor e não entrega o documento ao final do ano para a pessoa se transferir para outra instituição. Como os pais e alunos podem se resguardar nesse sentido? Fiquem à vontade para... tem 2 pontos aí, né? Na verdade, a retenção de documentos, eu acho que nas universidades não tem acontecido mais, né? Existia muito, porque já existe uma jurisprudência no Tribunal de Justiça de São Paulo que considera o dano moral puro esse constrangimento ilegal, né? Então, reter documentos, impedir a entrada na sala de aula de quem está na vigência do seu contrato, impedir que faça provas, ou até mesmo considerar inadimplente aquele aluno que faz a consignação em juízo, porque está discordando do valor da mensalidade, o Tribunal de Justiça de São Paulo já considerou que se trata de um dano moral puro, ou seja, presume-se o dano moral, não é? Então, realmente, eu diria que nas universidades não acontece mais. Eu me recordo, na época de PROCON, que
que algumas escolas de segundo grau, de nível médio, retinham documentos e isso causava constrangimento no ato da matrícula do aprovado no vestibular. Então ele era aprovado, chegava na universidade, não tenho o diploma. E ao ir até a escola de nível médio, não é? Era condicionado ao pagamento da dívida, não é? Então, realmente, este tipo de constrangimento eu diria que está mais comum e a dica é: registro de boletim de ocorrência, constrangimento ilegal é um crime previsto pelo Código Penal, reclamação no PROCON da sua cidade, não é? Se não houver PROCON municipal, registre no PROCON estadual do seu estado, para que haja uma penalidade administrativa e também, se for o caso, a busca de um advogado de confiança para uma consulta acerca da viabilidade da impetração de uma ação judicial, até mesmo para que seja reparado o dano moral. Você sabe que impedir um aluno de se matricular porque não tem a documentação, isso frustra um projeto existencial, nossa, enfim, não é? Isso pode causar aí um dano que o Poder Judiciário vai, com certeza, reparar. E se isso for uma constância daquela instituição, acho que até o próprio Ministério Público pode intervir, né, de alguma maneira. Exatamente, porque ela tem uma, digamos assim, uma concessão pública, uma delegação de uma Secretaria de Educação ou de um ministério para poder operar, não é? Exatamente. Então, realmente, a renitência em cumprir a lei, não estamos aqui falando de uma lei nova, é uma lei que já tem 12 anos, não é? De 99, não é? Já vai para 13 anos. E as escolas sabem disso, não é? Sabem, né? Mas a retenção de documentos, aliás, não é apenas só na escola, em qualquer repartição. Não se pode reter documento, até mesmo porque é particular. O documento me pertence, né? O documento do doutor pertence ao outro. Então, eu não posso reter o documento. Fazer as anotações, tudo bem, mas não posso reter. Então, a retenção de documentos aí não se aplica não apenas a escolas, instituições, a qualquer localidade não se pode reter, segurar um documento não pode. Documento e informações, né? A própria Constituição criou um mecanismo novo, que assim, para o país, né, que é o habeas data, né, justamente para buscar até em órgãos governamentais em especial aquelas informações que eram, né, segredos, sigilosas, enfim. Eu acho que é um fato que é uma tendência, né, aqui no país há muito tempo já. É verdade. Nós já estamos, infelizmente, terminando também esse nosso quarto bloco, mas antes eu gostaria de pedir aos nossos convidados, já agradecendo a presença desde já, para que dessem algumas dicas de como os pais podem se resguardar, e até mesmo os alunos das faculdades, para o ano que vem. O que fazer no ato da matrícula, se estiver inadimplente durante este ano de 2011... O que fazer, como trabalhar, como fazer, enfim. Eu acho que seria interessante algumas dicas dos especialistas. O importante é negociação. Sempre uma negociação amigável, sempre é o melhor caminho. Então, os pais ou o próprio aluno, ele se dirige até a secretaria, se ele estiver inadimplente, negocie, né? Sempre a negociação sempre é o melhor, né? O mais viável, para que ele continue em seus objetivos, que é uma formação. Nós estamos na era da conciliação, não é? Até isso, alguns tribunais fazendo campanhas de conciliação. Acho que realmente é a maneira mais fácil e rápida, inclusive, de quem quer pagar e de quem precisa receber, não é, doutor Anderson? Exatamente. Nós devemos agir de boa fé. Claro. Né? A boa fé é objetiva, é uma regra que é para todas as relações humanas, não é? Então, com muita transparência, como é exposto aqui, negociar significa expor o problema e buscar uma solução. Então, em caso de inadimplência, busque no primeiro momento uma conversa com a instituição de ensino, seja transparente, mostre, leve os comprovantes. Está aqui minha carteira de trabalho. Até mesmo porque a inadimplência não é um desejo íntimo, não é? De repente pode surgir um problema de saúde, um infortúnio na vida e surge a inadimplência. Ninguém fica inadimplente porque quer, ninguém fica doente porque gosta. Então, realmente, é uma situação que, com muita transparência, expondo o problema de forma objetiva, a sua dificuldade, lembrando o Código do Consumidor, no artigo 6º, inciso 5, sempre que houver uma causa superveniente que torne a prestação excessivamente onerosa,
É um direito do consumidor a renegociação das cláusulas contratuais ou a revisão do valor das parcelas. Então, realmente, a negociação é uma regra prevista no Código do Consumidor, desde que haja causa para isto, né? Então, não adianta você deixar de pagar a mensalidade para comprar um carro. Isso não é agir de boa fé. Claro. Na verdade, você tem que apresentar a prova. Olha, há uma doença na família, está aqui o atestado médico, despesas com remédio que estão caros. Há um problema de desemprego. Está aqui a carteira de trabalho. Com muita transparência. Olha, eu arrumei emprego, mas antes eu ganhava R$1.000, agora eu ganho 500. Então, a minha prestação eu preciso renegociar com planos alternativos. Esses 6 meses vai ter que se transformar em 12. Porque eu só posso pagar agora R$200 por mês. Com muita transparência, com muita boa-fé, porque a tendência é buscar a resolução dos casos, não é? Então, de posse desta boa-fé, sempre é possível, e não deixar lá para o último momento, que a renovação da matrícula em janeiro são os 45 minutos do segundo tempo, não é? Aí você está com mais dificuldade, tem mais pessoas, o ambiente está carregado, o nervosismo, né? Não perca a cabeça, busque uma solução. Caso não encontre diretamente com a escola, procure o PROCON da sua localidade ou um advogado de confiança que é, inclusive, especializado em técnicas de negociação para tentar resolver a sua situação. Perfeito. Doutor Sérgio Valim, eu acho que hoje nós conseguimos atingir o nosso objetivo. Foi mais uma vez, já aproveitando para me despedir, um prazer inenarrável novamente estar ao seu cada lado. vez mais, hein, doutor Márcio? Eu fico feliz quando o senhor volta ao programa. Lisonjeado com as... Exatamente. Obrigado, doutor Sérgio. Obrigado, eu agradeço os colegas aqui, especialistas na área, doutor Walton, doutor Anderson. Foi de fato um prazer tê-los aqui, uma honra, e eu acho que esclareceu muitas dúvidas, principalmente nesse momento que nós estamos aqui, antivéspera das matrículas, né? Então, acho que esse programa vai, com certeza, está sendo um sucesso e vai ser. Muito obrigado. Eu que eu digo que ainda faço parte do banco das escolas, né? Ainda sou aluno. Tá certo, foi um prazer contar com a audiência de todos vocês e espero encontrá-los na próxima sexta-feira, às 10h30. Um bom final de semana e até logo.